chave, meu irmão, é para achar. Levante a mão para o céu assim e diga assim: eu creio no Deus poderoso, na palavra que é Cristo, e no Espírito Santo que também é Deus. Aleluia. Não existe outra revelação a não ser do Espírito. Não existe outro momento de cura se não for por Deus. E não existe uma verdade que não venha de Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, glória a Deus. Amado, a Bíblia é bem clara. A Bíblia, ela foi escrita há milhares de anos atrás, para que nós venhamos ler, para que nós venhamos, quando ler a palavra, sentir a presença de Deus e receber revelação do Espírito Santo. Apóstolo, isso aí eu sei desde quando eu me converti, mas nós estamos mudando. Nós estamos entrando no tempo do computador, no tempo da revelação, não de Deus, mas na revelação do celular. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, a primeira coisa que nós temos que falar: Senhor, revela para mim o que o Senhor tem para mim. E é bem verdade que diante do meu tempo de ministério, eu vi Deus usar pessoas de maneira tremenda, de maneira que o mundo jamais ia descobrir, nem Satanás, nem ninguém, porque Deus age quando Ele quer agir, Deus faz como Ele quer fazer, e o homem não consegue entender a mente de Deus. Agora, eu ouvi uma pregação, um louvor, uma música, não é nem louvor, música, e eu achei interessante como Deus age. A menina levantou a mão, uma criança, e disse para o pastor: pastor, me dá uma oportunidade, eu quero cantar. E o pastor, no meio de todo mundo, não pôde negar. Aí: vem aqui, minha criança, canta o hino. Qual hino você quer cantar? Aí ela pegou o microfone e começou a cantar a música do mundo. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare. E o pastor tentou tirar e ela começou a cantar. E depois, quando entregou a Margarete, a mulher veio chorando nos pés do Senhor e diz: é eu que estou tentando matar o meu filho. Agora me diga uma coisa: se você não usa o Espírito Santo para revelar a palavra e deixa que a máquina revela a palavra para você, como é que você vai ver cura na igreja? Como é que você vai ver libertação na igreja? Que é uma palavra perfeita, sem erro, é fácil. Eu mostro para você aqui, você pode dar qualquer tema que você quiser. Ah, pastor, eu quero ouvir tal tema, Eu pego aqui esse celular aqui, coloco em cima da mesa, ponho no tema e vou lá falar pregando só o que está escrito ali. Mecanicamente, quem vai me dar a revelação não é Deus, é o celular. E o povo dando glória a Deus e aleluia. Mas o pastor está ligado. Eu fiz um teste aqui com a nossa irmã e com a irmã. E se você quiser, eu faço o teste com você também. Eu falei: me dá uma pregação que você queira ouvir. Uma pregação bonita que você queira ouvir. Ela falou: eu quero tal. Coloquei ali, ó, toda a pregação e a revelação, os versículos e tudo. Eu falei: agora só pregar, ó. Fácil, né? Já nem lê a Bíblia. Está tudo aqui, até a revelação. E tem um monte de gente dando glória a Deus. Falei para a irmã: qual que você queria ouvir?
os ossos secos. Ezequiel 37, fui lá, Ezequiel 37, pregação todinha. Quando foi? Aí eu falei assim, aí eu pego, vou pregar e vou fazer assim, ó. É revelação de Deus, irmão? É revelação de Deus? Então quando você vê um pregador ou uma pregadora com o celular em cima, fazendo assim, é porque já veio pré-montada, mas não é a Bíblia, é uma pregação pré-montada. É melhor ouvir o Cláudio, é melhor ouvir você que fala, ó, 109, mas Deus está falando na tua boca. Porque o que está de dentro é de Deus, mas o que está para fora é de sua. O que está dentro é seu, mas o que está para fora é sua. Você vai pensar que o pastor não está ligado, ou você vai pensar que o pastor está sentadinho ali e não está vendo. É claro que o pastor não vai falar, o pastor tem ética, mas o pastor tem que apacentar e ensinar. Quem está entendendo, irmão? Depois, no final do culto, você pede para escolha uma palavra. E eu vou dar a pregação todinha para você. E muita gente está pregando assim. Sobe no altar aquela palavra linda e maravilhosa, mas não tem nada de Deus. Não tem nada do Espírito. A palavra linda, é como você abre o livro e começa a ler o livro. Mas a Bíblia é a boca de Deus, irmão. Eu senti a presença de Deus tão grande nesse dia, sabe quando? Só quando aquela senhorinha teve aquela oportunidade. Qual é o nome dela? Quando ela teve a oportunidade, eu vi Deus na boca dela. E os outros? Eu não vi. Desculpa. Eu não senti. Eu não vou mentir. Quando aquela senhorinha pegou o microfone, foi pouco tempo, Margarete. Eu senti o Espírito Santo fez assim, ó. No altar, pegou na porta e eu vi os irmãos se alegrar e dar glória a Deus. E ela não falou muito tempo, mas o que ela falou estava aqui dentro. Não era algo computado. Eu estou falando para você abrir os seus olhos. Pastor, mas é errado? Não é errado a pessoa fazer isso. Eu não estou dizendo que é errado. Mas você pega a revelação do celular em vez de ser da revelação de Deus. Os irmãos estão entendendo? É por isso que não acontece cura, não acontece libertação. Quando acaba o culto, tchau, vou embora, não tem oração, não tem nada disso. Não tem. E as pessoas ficam batendo palma. Vigia, crente na terra. Ah, pastor, mas foi bênção. Foi bênção. Mas não tinha nada de Deus. Eu mostro para Deus. Depois no final do culto você fala, pastor, eu queria que o senhor abrisse aí a mulher de Canané, a mulher do fruto de sangue. Eu quero a pregação dela, eu quero rápido. Assim, é rapidinho. Tá lá. Aí você pega e começa a pregar. Quem está entendendo isso? Está entendendo, Margarete? É errado? Claro que não. Mas a revelação que vem ali não é de Deus. É do aplicativo. A revelação que vem de Deus, sabe qual é? É quando você prega, a pessoa fecha a cara para você, outros batem palma, outros choram. Mas você sabe que é de Deus. Por quê? Porque Deus, não adianta, aquele aplicativo não adianta, ele não vai falar a palavra que venha ferir você. Não vai falar. Mesmo ele estando errado, você vai falar, ele vai tentar renovar, e não vai ferir você. Porque senão, para que ele está ali? Jesus, ele nunca ensinou ninguém a pregar. Jesus ensinou a orar. Somente. Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. Mas se você quer ver cura, se você quer ver Deus operar na tua vida, não se preocupe, irmão. Leia a Bíblia e deixa que Deus revela. Ah, pastor, mas o celular ele tem capacidade. Ele tem capacidade melhor. É verdade. Eu uso isso aqui, ó. Às vezes não tenho muito tempo, eu uso o papel, vou lá na Bíblia, escreva aqui, escreva ali. Se eu me dá revelação, vou ali, mas eu não dá revelação. Eu só escrevo. A revelação vem na hora que eu estou pregando.
Quem está entendendo? Da glória a Deus. A Bíblia aqui, e eu peguei esse texto para confrontar Margarete. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, preste atenção, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não se apagará. Aí você vai lá, entra, e ele vai falar, não se apagará, mas cuidado, vai te apagar, porque não vai apagar aqui, você tem que fazer, tem que apagar ali, vai apagar. Se Deus está falando que não vai apagar, eu estou dizendo uma coisa para você, não apaga. Acabou. Agora ele não fiquei discutindo, falei, ganhei. Ele falou, mas isso aqui não é um debate, eles conversam com você. Isso aqui não é um debate. Eu falei, não é um debate, vocês estão errados. Agora, o pastor que cuida das ovelhas tem que alertar as ovelhas, tem que mostrar para as ovelhas. Jamais um pastor vai pegar as ovelhas onde tem mato muito gostoso, levar para o mato seco. Por isso é necessário que nós entendamos a mensagem, não da palavra somente, mas otorgada pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer, preste bem atenção, que quando em Levítico está ordenando para que o sacerdote Arão e o sacerdote ali que andava, ele falou, olha, você vai oferecer um sacrifício no altar. Aí vem aquela pessoa e diz assim, mas o que eu levo para o altar? Se você tiver uma junta de boi, leve. Aí eu não tenho, eu não sou rico, então leva um cordeiro. Aí eu não tenho um cordeiro, então leva 2 pombinhos. Eu não tenho 2 pombinhos, o que tu comeu hoje? Eu comi farinha, traz um pouco de farinha. Você sabia que era assim? Ele não obrigava você dar tudo, ele obrigava a dar o que você tem. É por isso que quando Jesus, preste bem atenção, quando Jesus ele fica perto do gasofilácio, ele via as pessoas ofertando de maneira que ele começou a observar. Mas quando ele viu aquela senhorinha a colocar as moedinhas, ele viu que é somente o que ela tinha, e ela deu tudo o que tinha. Aí você me pergunta, por que essa igreja ainda está aberta? Sabe por quê? Porque o que você aprende aqui não vem de uma história em quadrinhos, vem da palavra de Deus. É por isso que Deus ainda mantém aberto, é por isso que Deus ainda abençoa. E o diabo não, ele gosta de fazer confusão, ele gosta de tirar vantagem em alguma situação. Então, quando a Bíblia diz que o fogo não apaga, ele está dizendo, ei, você aceitou Jesus como Salvador? Levante a mão da glória a Deus. O fogo já está sobre você. Mas pastor, mas e se eu não orar? E se eu não... É a lenha. Quem está entendendo a glória a Deus? A oração no altar é aqui, o coração. É a lenha, é o jejum, é a oração. Isso vai manter o fogo aceso. O fogo vai ficar aceso quando você tem um pré-disponibilidade para as coisas de Deus. Pastor, e se eu não tiver? E se eu pecar? E se eu fazer isso? Ei, traz uma junta de boi. Pastor, e se eu não tiver? Traz um cordeiro. Pastor, e se eu não tiver? Traz 2 pombinhos. Pastor, e se eu não tiver pombinho? Traz a farinha. Quem está entendendo da glória? Aí o sacerdote, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a cinza e vai colocar a lenha. Vai tirar a cinza e vai colocar a lenha. Vai tirar a cinza e vai colocar a lenha. Não está entendendo da glória a Deus? Ele tira a cinza e coloca a lenha. Ele assopra a cinza e coloca a lenha. Por quê? Porque o fogo não pode se apagar.
pessoas perguntam para mim, por que o sacerdote tinha o trabalho de tirar a cinza? Você já fez churrasco na tua casa? Quando fica cheio de cinza, parece que o fogo ele fica assim, quase se apagando. Ele fica aquele fogo amarelo. Quando ele está acabando o gás da sua casa, antes dele apagar, ele fica o quê? Amarelo, ele queima. É aqueles crentes que não é nem frio nem quente, é morno. Aleluia. Mas Deus está sobre a vida dele. Ainda que ele seja crente e não é crente nem morno, mas Deus está dizendo: se você orar, se você jejuar, se você trazer lenha, se você trazer lenha, eu vou soprar. Levanta a mão da glória a Deus. Eu vou tirar a cinza. É por isso, irmão, que isso tem que estar, não vai se apagar. Não importa o que a pessoa faz, não importa se Deus falou que não vai se apagar, não se apaga. O fogo, irmão, ele vai trazer a presença de Deus. O fogo, ele vai trazer a presença de Deus na nossa vida. A Bíblia diz no Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecoste, a palavra do Senhor vai dizer que estava aproximadamente 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. Aleluia! Eu estou dizendo no mesmo lugar. A igreja nasce ali, no mesmo lugar, e veio do céu um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e viram línguas repartidas como que de fogo. Se não veio o vento, não veio o Espírito. Se não veio o vento, a cinza permanece. Se não veio o vento, não adianta cultuar de qualquer maneira. Mas quem aceita o vento, aceita a unção do Espírito. Levante a mão da glória a Deus. O que eu vejo aqui é que o vento vem primeiro. O vento vem soprar a cinza. O vento vem tirar o teu sofrimento. O vento vem tirar a tua dúvida. O vento vem levantar você. Mas o que acontece é que quando a pessoa recebe o vento, ele diz: Deus não está nesse negócio, eu vou sair. Olha só, irmão, é por isso que a palavra do Senhor é pregada. Olha o que Jesus fez. A Bíblia diz que quando Jesus foi para Jerusalém, e eu não estou lendo o celular, a Bíblia diz para Marete, quando ele chega lá, os pessoal está vendendo, aleluia, pombinho, está vendendo ovelha, está vendendo tudo. Ele pegou o chicote chamado razoável, ele pegou o chicote e começou a dar. Dá pensando só porque é Jesus, irmão, ele vai ficar, ai que bonitinho, mas não faz isso. Ele pegou o chicote. A minha casa será chamada casa de oração, e pode transformar no covil de ladrões. Deixa eu dizer uma coisa: para ser crente, irmão, tem que receber palavra dura também. Tem que receber palavra, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus está limpando, porque do lado de fora pode você mandar, mas do lado de dentro quem manda é Deus. Pastor, não estou entendendo. A Bíblia diz que tudo que você falar para lá de fora, procede do coração. O que está dentro de você não pertence a você, não pertence a Satanás, não pertence a ninguém, pertence a Deus. O que Deus está cuidando é daquilo que é dele. Levante a mão da glória a Deus. Deus está cuidando da tua alma. Deus está querendo, o Espírito Santo está querendo derramar sobre a tua vida. Você vai dar glória a Deus com gosto. Você vai dar glória a Deus, aleluia, sentindo a presença. Você vai dar glória a Deus entendendo que o agir do Espírito está sobre a tua vida, guardando a tua alma. Aleluia, meu Deus. É forte, irmão. Por quê, apóstolo? Porque nunca o fogo vem do homem. É, meu Deus. Margarete, nunca o fogo. Ah, não, dá glória a Deus. Ai, irmão, aleluia. A gente faz isso para incentivar, mas não vem do homem, vem de Deus. É Deus, verdade, Jesus. Que está entendendo, irmão? A Bíblia diz que quando Elias ele foi e fez ao altar, a Bíblia diz que ele não meteu fogo.
O fogo, irmão, ele vem de Deus. Por quê? O fogo está no coração. A Bíblia diz após Jesus morrer, a Bíblia diz que estava 2 discípulos andando para a cidade de Emaús. Na estrada de Emaús, quem está entendendo? Apareceu Jesus, ele não reconheceu. E ele falou: o que vocês estão conversando? E ele não falou nada de Jesus e tal, aquela coisa toda. Foi conversando. Quando chegou ali na casa deles, Jesus então aí sumiu. E eles então perceberam que aquele que estava ali era Jesus. Ele dizia: olha, quando ele falou, não ardiam nossos corações. Levante a mão da glória a Deus. O fogo, meu irmão, vem de Deus. Na sua palavra, quando a palavra vem, ela aquece teu coração, ela tira a tua preocupação, ela te limpa, te restaura. E se tiver sujo, ele sopra. Mas Deus, ele veio para cuidar da tua alma. Deus, ele quer te abençoar. Aleluia! Agora eu venho ouvir palavras, irmão, latada, palavra de aplicativo. Não lê mais a Bíblia, não tem mais unção, não tem mais poder. É uma palavra maravilhosa. Se eu for abrir aqui, tirar aqui e colocar, você vai ver, mas que palavra linda. Eu queria ouvir uma palavra tremenda. Aqui tem uma palavra tremenda, mas não é de Deus, irmão. Leia a Bíblia. Pastor, errado, então você não lê a Bíblia? Não. E se tiver Bíblia, observe se a lei está corrigida, ou se a lei está. Não leia qualquer coisa, não coma qualquer coisa, não seja enganado. Eu estava conversando com o Elias Soares. Elias Soares é um escritor, um homem de Deus. E ele falou: pastor, quase eu perdi um debate. Eu falei: por quê? Porque eu falava uma coisa, eu vi uma voz no final. Aí eu falei: mas o que é isso? Aí a filha dele falou assim: é o aplicativo debatendo com você. O aplicativo está debatendo com você. Aí o apresentador falou para ele: mas você sabia que tem pessoas pregando esse aí em cima dos altares? Está cheio! Ainda bate no peito e fala: olha, pode me chamar, porque não tem tempo de oração, não tem tempo. Lá não ora, irmão. Você pode ver, não ora. Você pode olhar para a pessoa, Deus está enchendo. É assim, irmão. Por quê? Porque não tem jejum, não tem oração. Engana a si mesmo e acha que está enganando a Deus. Pode enganar você, mas a Deus não engana. É errado, pastor? Claro que não. Mas não tem nada de Deus, de revelação de Deus. A pessoa entra doente, consegue sair doente, mas se você pregar a verdade, a palavra verdadeira de Deus, e deixando que o Espírito revela, ele vai trazer cura, ele vai trazer sustentação na tua vida. Ele pode pular, pode glorificar, pode rodar, irmão, em nome de Jesus. Eu, para pregar no Alphaville, talvez eu possa até usar esse aplicativo. Porque o pessoal está acostumado com o culto dessa maneira, Margarete. Está acostumado com o culto dessa maneira. Talvez se eu conhecesse esse aplicativo aqui, com todo respeito ao bispo Ramon, eu tinha pregado na igreja dele. O que está falando só saiu um pouquinho para dar revelação, mas podia. Irmão, o Espírito Santo, ele quer te abençoar. A Bíblia não vai nos dizer que o próprio Abraão, preste bem atenção que eu não estou vendo ali, o próprio Abraão passou quase o tempo todo da tua vida sem receber a bênção, sem receber a vitória. De repente aparece os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pensa nisso, visita ele, Sara já estava velha, e ele faz o quê? Uma promessa: daqui a um ano a tua esposa terá um filho. E porque ela riu, coloca o nome de Isaac, que Isaac significa riso. Deus abençoou, irmão. A prova
buscava Deus à noite e nas madrugadas. Deus. Abraão queimava incenso de manhã, holocausto de tarde, holocausto à noite. Abraão, ele se empenhava, adorava a Deus, adorava a Deus, adorava a Deus, adorava a Deus. Quem está entendendo? Por quê? Porque ele queria a bênção, ele queria a vitória. Ele falava: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu preciso da bênção. O Andamaseno Eliezer vai ser o herdeiro de tudo. E Deus ainda mostrava que não ia ser, mas ele estava na luta. Deus vem e dá a bênção para ele. Presta atenção, senhoras e senhores. Parece que Abraão esqueceu de Deus. Parece que Abraão, que ele estava buscando, só era aquilo. Não buscava mais de manhã, não buscava mais à tarde, e não buscava mais à noite. Deus olha no céu e diz assim: não vou soprar o Espírito, nem vou dar uma palavra, não vou mandar anjo. E aí os anjos ficaram tudo parados, penso eu. E Deus falou: quem vai é eu mesmo. Eu vou ter uma conversa com esse camarada. Porque quando ele não tinha bênção, ele me buscava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Agora que já tem a bênção, parece que esqueceu. Então quer dizer que eu não sou o melhor? Que o melhor é o filho dele, é o Isaac. Pois eu vou ter uma conversa com ele. Penso que Deus chega a Margarida e fala: está escrito. Deus fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, teu único filho, e leva aonde? Ao monte que eu te mostrarei. Pega a lenha. Niravanto calavaçu de cantavanto de calavaxandarábia. E ele o cordeiro? Não, só leva o filho Isaac. Por quê? Porque Deus queria saber se Abraão amava mais ele ou a Deus. Deus queria saber quem é o primeiro da lista. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus tem que ser o primeiro de tudo na tua vida, na minha vida. Glória a Deus, meu Pai. Por que não acontece isso, apóstolo? Aconteceu na Bíblia. Verdade, Jesus. Depois, quando chegou no altar, vai lá, tu vai queimar o que eu te dei. Porque o que eu te dei, eu posso tomar. Porque quem te deu foi eu posso tomar o que eu te dei. Está entendendo, meu querido irmão? Deus, ele pode fazer isso, ele é Deus. Quando chega lá, oferece lá o filho, tudo, é um fogo que não pode se apagar. Então ele pega o cutelo para imolar o teu filho. No coração de Abraão, quem sabe está dizendo: Deus me deu, Deus tomou e Deus pode, e Deus é poderoso para fazer um milagre aqui, ó. É Deus, aleluia. Quando ele levanta o cutelo para matar o teu filho, ele ouve a voz de Deus: Abraão, não faça isso, porque sei que tens a mim. Glória a Deus, Jesus. Não faça isso. Sabe o que Deus está falando? Eu sei que você me ama mais do que o teu filho. Glória a Deus, Jesus. Nunca mais você tinha levantado o holocausto. Nunca mais você tinha me buscado. Nunca mais, mas agora eu sei. Porque ainda que a cinza está aí, eu sopro, tiro a cinza para deixar o fogo aceso. Levante a mão para a glória a Deus. Quando ele levanta, Deus preparou um cordeiro para ele. Porque Deus não quer matar você. Deus não quer dar. Deus quer prova do teu amor para com ele. Deus quer prova do teu amor para com ele. Ele é o primeiro, então ora. Ele é o primeiro, então busca. Ele é o primeiro, então glorifica. Ele é o primeiro. Quando você quer ser o primeiro, Deus não pega na tua vida. Ah, pastor, nem
Eu cheguei em uma posição, saí de casa, coração queimando de Deus, aquela vontade de Deus. E eu falei, hoje eu não quero saber, hoje eu quero Deus. Tinha pessoa na igreja que tinha inveja de mim, tinha pessoa na igreja que me perseguia, mas eu não olhava para a perseguição, eu olhava somente para Deus. Porque quando eu ia para Salesópolis do monte, na época, nós subia o monte na Serra da Cantarela, subia o monte, você via aqueles jovens sendo batizados com o Espírito Santo, você subia assim, e os jovens falando línguas estranhas, achava no meio do mato, um monte de gente subindo, um monte de gente descendo à noite, era 3, 2 horas da madrugada, e eu olhava para aquilo e falava, que lindo, que bonito, eu quero também, eu quero isso. Cada dia, quando eu vi uma crente na rua, eu falava, eita, Deus é na vida dela, eita, Deus é na vida dele, eita, Deus é na vida dele. E isso enchia. Eu trabalhava a noite na empresa, cantava a noite toda, ia perseguido na empresa. Quando eu saía da empresa, parecia que eu tinha passado uma vigília. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Eu via dentro de casa, meu querido irmão, tinha um sofá preto dentro de casa, que era a minha poltrona. Normélia morava comigo, Sueli também. Aleluia, eu dobrava o joelho ali, não me orava, porque eu estava cheio de Deus, eu queria mais de Deus, eu chorava, Deus me dava revelação, a coisa linda é você poder sentir isso. Aleluia. Lá no Pucalaba, Sobedecalaba, Xandará. Quando eu entrei na igreja, a luz desse dia não tinha som, não tinha louvor, não tinha adoração, que acabou a energia, Margarete. O pastor Roberto, que hoje é bispo, ele era presbítero na época, vai fazer o papel do pastor. Ele falou, irmão, acabou a força, vamos orar. Não era pelo barulho, não é pelo glória do irmão, nem glória da irmã, estava escuro, não tinha som, não tinha microfone, não tinha nada, estava escuro. Eu falei, é hoje. Por quê? Porque ninguém vai olhar para mim, ninguém vai me ver, eu vou adorar. Eita, é agora, está escuro mesmo, é no escuro. Porque a gente sente um pouquinho de vergonha, né? Eita lá, Senhor! Aí eu lembrei, sabe de quê? Eu lembro até hoje. Nas minhas orações eu falava, Senhor, Moisés passou o mar vermelho orando. Olha, eu lembro da oração. Moisés passou o mar vermelho com aquela multidão. Parecia que o Espírito estava soprando assim as águas, assim, ó. O vento daquelas águas. E eu, oh, Senhor, de repente, pá! Já estava no manto. E eu achando que estava lá no meio das águas, irmão. Você está entendendo? Aí eu só via, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele ouve a voz das pessoas lá no fundo, bem baixinho, porque o que está dentro dele está maior. Aí eu via, via no mistério no meio da igreja, com o olho fechado, aquela coisa toda. E eu via a voz do bispo Roberto, amém, lá no fundo, amém. Sabe por que ele estava falando amém? Porque a luz já tinha voltado, olha. E eu estava atrapalhando o culto. Está entendendo? Está entendendo o mistério, irmão? Está entendendo? Porque havia uma exclusividade entre eu e Deus, irmão. Era entre eu e Deus. Por quê? Porque só assim você vai mostrar o teu amor para com Deus. Fui batizado com o Espírito Santo, recebi dons espirituais. Levantava a pessoa na igreja, quando eu pegava o microfone e dizia para o Roberto, olha, eu quero que ele tenha, eu tenho inveja dele. O Antônio Cabral. Quando era 3 horas da manhã, o Antônio ligava na minha casa, daquele ramal, né, que era na época. Aí ligava lá e falava assim, a Josélia falava assim, ó, o Antônio está de choro aqui, não consegue dormir, era 3 horas da madrugada, vem aqui, evangelista, eu era evangelista, vem aqui, evangelista. Eu falei, vou agora. Por quê? Porque quando ele se levantou contra mim, ele fechou a cara. Sabe aquela cara aqui? Sabe? Fechou a cara e queria me viver.
de tanta inveja, de tanta raiva. Ele ficou ali na porta, ali, ó, sentado assim. Eu saí no manto, fui lá na porta, dei um abraço nele. Abracei ele, ficava assim, com a mão assim, ó, duro. Ele não levantava para abraçar, mas eu abracei ele. E falei para ele: eu te amo. E Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Jesus vai te dar dons se você quiser. Aleluia. Eu não sou exclusivo. Aí ele chorando, falando que aquele abraço não saía dele. Eu tive que ir lá na cama, ele estava chorando, irmão. Margarete. Eu tive que falar: quem foi? Ele falou: não consigo. O abraço seu ainda está em mim. Me ajuda, ora por mim. Eu abracei ele de novo. Calma, mas eu vou orar por você diante da vitória. Sabe o que é isso, irmão? É o pastor de colocar você em disciplina. E você não perder o horário do culto. É você não perder o culto. É você obedecer. Quando você é cheio do Espírito Santo, você está sabendo, você está ligado. Margarete está de prova, né, Margarete? Eu, disciplina no banco por estar fazendo a obra. Sabe por quê? Porque eu estava na rádio, pregando, orando, e as pessoas sendo curadas. Pessoas de câncer sendo curadas. Pessoas contando testemunho na rádio ao vivo. E a rádio era minha e dele do outro. Aí foi o Antônio, o outro que faleceu, que é o Benedito. Ligava para o Roberto lá no Iguatemi. O Roberto vinha fungando. Chegava lá na rádio e falava: você está em disciplina. Eu falei: aceito. Eu suado, tinha acabado de orar e as pessoas contando testemunho. Trazia as pessoas para a igreja enchia, né, Margarete? Está aí. E louvava a Deus quando estava no banco. Quando eu estava no banco, chegava pessoas de fora, trazia dinheiro e falava: Deus mandou te dar. Não, pastor, lá, Deus está mandando vir aqui te dar isso aqui. Parava carros com cesta básica na minha casa. Sabe o que Deus falava? Não te preocupe, eu cuido de você. Até o meu carro, preste bem atenção, que quebrava, a embreagem estava lá fora. Aí a Lúcia, lembra até hoje, ligou para mim e falou: a hora para mim tirar uma palavra, dá para você visitar minha casa. Falou: meu carro está quebrado, meu marido vai ir agora. Falei: o quê? Meu marido, ele é mecânico, mas eu não tenho nem embreagem, nem comprei nada. Ele tem, ele vai e faz. O homem chegou na porta da minha casa, irmão, mecânico, já com a embreagem e tudo. Eu falei: o que é isso, mano? Não, pode ficar cegado, eu vou levantar. Eu falei: quanto que é? Não, irmão, pode ficar. Levantou o carro, abriu o motor atrás, trocou a embreagem, tudo direitinho. Eu estava ouvindo, falei: quanto que é? Ele ficou um dia todo, ele falou: nem nada, não. Ora por nós, Deus abençoe, você é um homem de Deus. Pastor, quando eu fui sair da igreja, como é que você saiu da igreja? Eu vou te explicar. Sabe que essa igreja está aberta ainda? Porque nenhum dos meus pastores eu afrontei. Quando você é cheio do Espírito Santo, você sabe que a obra do homem é a obra de Deus. Margareta de prova. O dia que eu vim no domingo, eu falei: Senhor, mais uma vez em disciplina. E era assim: se eu chegasse atrasado no culto, dobrava a disciplina. Não poderia faltar, a não ser que tivesse alguma justificação e tinha que ser bem sério. Não poderia visitar a igreja, igual muitos fazem, com todo respeito, mas vocês não estão em disciplina. Eu estava, não poderia, porque se eu visitasse uma igreja, ainda que seja o grupo da igreja, e soubesse que eu estava lá, minha disciplina aumentava. Porque ele disse: quem mandou você ir? Você não pode perder culto nem horário, tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. E ainda na glória a Deus, sentadinho aí, sem oportunidade, sem nada. Hoje eu não estou desconhecendo os crentes de hoje, irmão. Estou desconhecendo, você não pode falar nada. Eu não aprendi assim, não. Aí quando eu estava em casa, Deus falou assim: hoje eu vou te exaltar no meio do povo. Eu falei: está parecendo Josué? Josué, hoje eu levarei o teu nome. Não, Senhor, é o teu mesmo. Eu falei: Jesus, porque
Porque uma semana atrás eu tinha falado do plano, falei, olha, assim diz o Senhor, 7 dias, pode contar 7 dias, eu vou te tirar daqui. E eu falei para o Roberto, 7 dias, pode contar. Aí eu fui para casa. Aí eu falei, Jesus, você mandou falar 7 dias, e agora? Não pode ser 3, nem 2, nem 5, nem 6, tem que ser 7. Aí Deus descansa. Eu falei, meu Deus. Deu domingo, eu vinha para a igreja. Eu falei, vamos chamar eu de falso profeta, porque hoje deu o 7º dia. Vamos chamar eu de falso profeta. Entrei, ajoelhei e dobrei o joelho e comecei a orar. Falei, vamos chamar de falso profeta. Hoje é o último dia, deu 7. De repente aparece um carro. Parei na frente. Aí vem o pastor expedito com a marinha. Eu disse, você, Margarete, calma, mas ele sobe na Santa Ceia, o que está fazendo aqui hoje? Sobe o altar. Não sobe o altar, ele fala assim para o Roberto, me dá o microfone e sente. O Roberto passa o microfone, ele sente e falou, daqui ele não fala mais nada. Porque hoje ele está saindo do ministério. Levante a mão da glória a Deus. Deus tem uma obra maior na vida deles. Tratou ele bem. Tratou ele ótimo. E eu abaixei a cabeça e virou para mim assim. Sabe o que ele falou? Só posso falar uma coisinha para o Senhor? Ele falou, fala, tira o evangelista da disciplina. Tira. Me chamou e me tirou. Eu fiquei triste porque eu gosto até hoje do bispo Roberto, eu gosto até hoje, ele sabe disso. Voltei, saiu, o ministério era para levantar eu, como pastor do Brasil para Cristo. Mas pela família, né, Margarete? A família Brasil para Cristo era mais a família do Marcos. Aí separou quem? Uma pessoa que não era nem dizimista, que não vinha frequentemente no culto, tocava bateria, né, Margarete, de vez em quando, porque era parente, o pai do Marco tinha sido, até mesmo os pessoal fizeram mal. Era fundador, ele deixou de lado. Então, para não ficar por trás, então pegou o filho dele e colocou. Pastor, você saiu? Mas todas as vezes que precisava de oração, ele me chamava. Eu me sentia mal. Eu orava, me sentia mal. Trazia pessoas, aí cheguei para o pastor Expedito, falei, pastor Expedito, eu gostaria que o senhor me desse a bênção, porque eu vou atrapalhar o ministério do céu. Você fez alguma coisa? Eu não fiz nada, eu amo ele. Pode falar para ele, você vê. Fez confusão? Eu falei, não, vai lá. Aí ele falou, não posso tirar você, porque quando eu fui lá, eu vi que saiu bastante gente. Enche aquela igreja e depois nós conversamos. Eu falei, tá bom. Saía, ei, Jesus, quem está gostando da glória de Deus, irmão? Estou contando testemunho. Saía, enchia a igreja pela misericórdia de Deus, evangelizava até na chuva. Depois que encheu a igreja, ele entrou, ele vinha sempre na Santa Ceia, a igreja lotada. Aí eu falei, pastor, a igreja está lotada. Você me libera? Não, vamos para 7. Eu tinha aprendido uma igreja grande lá no Guatemi. Lembra, Margarete? Uma igreja grande lá no Guatemi, já caiu lá no meio de todo mundo. Igreja grande lá. Aí eu falei assim, e agora, pastor? Dá a benção? Juntou todos os pastores do Brasil para Cristo e perguntaram se tem alguma coisa contra mim. Ninguém. Eu falei, e aí, pastor? Não, na Santa Ceia eu vou perguntar se a igreja tem alguma coisa com você. Se a igreja tiver, o pastor não tem. O Samuel falou, não, ele é uma bênção. Nem sei porque ele é bênção, Samuel. Mas eu vou lá porque ele não queria me liberar. Mas não foi na confusão. É porque Deus já teve um chamado. Porque está entendendo, irmão?
Quando chegou na igreja, ele fechou a igreja e falou: alguém tem algum problema com o Cláudio? Tem algum problema? Não, que isso? Foi Margarida? Não tem. Aí ele me deu uma bênção. Eu tinha ido em outra igreja? Não. Eu tinha visitado outra igreja? Não. Era a ação do Espírito Santo na minha vida. Abri um lugar ali que não era da igreja, era um ponto de pregação. Os irmãos conhecem? Quando nós pregávamos, caía as pessoas jogando até no meio da rua, assim, no meio da calçada, às vezes tudo desmaiado lá na unção do Espírito, os outros paravam e olhavam porque pensavam que as pessoas estavam mortas. Foi assim que nasceu essa igreja. Aí as pessoas falam assim: mas você tem alguma coisa contra eles? Claro que não. Se eu chamar um dos pastores do Brasil para que eles me pregar, que eles vêm. Porque não é com confusão, não é com briga, não é com contenda. Roberto vem pregar aqui direto. Quando eu chamo ele, ele vem. Pastor Expedito não vem, porque, infelizmente, ele pagou o preço por... Desculpa, irmão, levanta contra o homem de Deus que tu é. Pastor Presidente, infelizmente, levou uma rasteira bem dada dos obreiros. Viu? Deixou de ser pastor presidente e outro tomou seu lugar. Agora eu digo uma coisa. Aí está onde? Ele está, se eu não me engano, na... Não sei, está no interior, né? Está no interior. Está naquela igreja que tinha ali embaixo, não? Quadrangular. Está lá, membro da quadrangular, pastor presidente. Sabe o que eu digo? Eu aprendo nessa noite. Eu falo uma coisa, pastor, ia ser avivamento. Avivamento é isso. Avivamento é isso. É quando ninguém pode apontar no dedo e falar assim: ó, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Eu chamo aqui os demônios dos quintos dos infernos para levantar o dedo e falar: você fez isso com o pastor, você fez isso com o teu líder, você fez isso com isso. Ele não pode falar. Quando eu estou passando necessidade na igreja, a primeira coisa que eu dobro no meu joelho é falar para Deus: Deus, se eu fiz alguma coisa com meus líderes, então pode fechar, pode fazer o que o Senhor quiser. Mas Deus fala: você não fez nada, você fez o que era certo. Deixa eu falar uma coisa. Agora, a pessoa tem. Prega uma palavra. Lembra aqui, eu ali. Não posso falar, porque se eu falar, ele quer punir eu. Você receber uma palavra de manutenção daquilo que está, e não da palavra de Deus. E é uma palavra linda, maravilhosa, mas sem revelação. E eu luto para que essa igreja, irmão, esses irmãos cresçam, abrem ponto de pregação. Eu luto, oro a Deus. A maior felicidade minha é quando a Fátima falou: vou embora para o norte, vou abrir lá. Falei: glória a Deus. É quando a Érica falou assim: não estamos aqui, estamos só para abrir. Glória a Deus. É aqui que é o teu ministério. É aqui que você vai crescer. É aqui que você vai ser abençoada. Não adianta você achar que lá fora você vai ter alguma coisa. Se você congrega nesse lugar, então é nesse lugar que Deus vai te exaltar. Deus é que vai te usar com os dons espirituais. Deus vai revelar o oculto escondido. Fica de pé em nome de Jesus, porque a hora passou. Eu quero orar aqui pela tua vida. Irmão, faz tempo que eu não conto testemunho, mas contei mais do meu testemunho do ministério aqui. Aleluia. É porque assim, irmão, olha a igreja como é que está. Cadê os irmãos? Aí no domingo vem todo. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos lindos? Deus quer te encher com o Espírito Santo. Deus quer te abençoar. Coloca a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te louvo, mais uma vez eu te agradeço. Porque tu, Senhor, é o nosso Deus. É a minha força e fortaleza. Abençoe, meu Deus, a tua igreja agora. Eu comecei a pregar sobre que o fogo não apaga. Então, se o fogo está se apagando com as 10 vidas,
Eu recebo a unção de Deus. Eu recebo a unção de Deus. Aleluia, levante a mão para o céu. Irmão, sábado nós temos culto do jovem. Domingo, culto da família. Eu vou continuar nos cultos de domingo na unção do Espírito. Eu quero ver dons espirituais aqui. Amém? Deus vai queimar. Está na cinza? Vai soprar. Porque para jogar fogo com cinza não adianta não. Amém? A Bíblia diz que o sacerdote pegava a cinza e colocava lá fora, num lugar especial, quando tinha que tirar a cinza. Amém? Fica do lado de fora, porque do lado de dentro está só o seu coração, e Deus cuida dele. Levante a mão do céu. Que a graça do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre nossos corações hoje e para todos sempre. Todos digam amém, amém, amém. Na eternidade, Deus abençoe, vai paz, que o fogo arda no seu coração continuamente.